A tragédia oculta. Por trás do sorriso imortal. O doloroso legado de Gary Coleman. Nos anos 80, uma pequena figura com rosto angelical e uma frase que ficaria gravada a fogo no imaginário coletivo. "What ya talking about, Willis?" Swingou milhões de corações ao redor do mundo. Gary Coleman não só transformou essa expressão em parte do léxico popular, como também se tornou um dos atores infantis mais queridos do planeta. No entanto, enquanto a audiência ria às gargalhadas na frente da tela, ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que por trás das câmeras se gestava uma tragédia silenciosa, um drama pessoal de proporções épicas que selaria o destino de um menino prodígio. Gary Coleman não foi simplesmente um ídolo juvenil. Ele foi, e continua sendo, um símbolo dilacerante do que pode dar terrivelmente errado quando o sucesso chega de forma vertiginosa e quando aqueles que deveriam te proteger se transformam em carrascos silenciosos, devorando não só sua fortuna, mas sua própria essência. Um caminho semeado de luzes brilhantes e sombras profundas. Desde sua infância, marcada por uma devastadora doença renal que ameaçou tirar sua vida prematuramente, até seus últimos dias imersos no esquecimento e na penúria, o caminho de Gary Coleman foi iluminado por holofotes deslumbrantes que, paradoxalmente, ocultavam sombras profundas e feridas que nunca cicatrizaram. Com a tenra idade de 2 anos, o pequeno Gary já enfrentava a possibilidade de uma morte iminente. Aos 10, era uma superestrela global, adorado por multidões, mas o cruel destino lhe tinha reservado uma reviravolta ainda mais amarga. Aos 18, quando a maioria dos jovens mal começa a traçar seu futuro, Gary descobriu com horror que a imensa fortuna que havia acumulado, milhões de dólares ganhos com suor e sacrifício, havia desaparecido misteriosamente. Tinha se esvaído, volatilizada pelas mãos daqueles em quem mais confiava, seus próprios pais. E o golpe final, o mais trágico e desolador, chegou aos 42 anos. Seu corpo sem vida jazia em uma fria maca de hospital, desconectado do suporte vital por uma ex-esposa envolvida em polêmica, que, para adicionar um tom ainda mais sombrio à história, nem sequer o acompanhou na ambulância que o levou aos seus últimos momentos. A história de Gary Coleman é muito mais do que a de um ator famoso que brilhou e se apagou. É a crônica de uma criança que, por um cruel desígnio do destino, nunca pôde crescer completamente, nem física nem emocionalmente. Um jovem que foi traído, julgado com dureza, e finalmente esquecido pela mesma indústria que, em seu momento de glória, o elevou ao topo. Um homem que, até o final de seus dias, pareceu viver mais como seu icônico personagem, Arnold Jackson, do que como o verdadeiro Gary Coleman. A verdadeira história, um ser humano pedindo ajuda aos gritos. Hoje, mais de uma década depois de sua partida, é imperativo que olhemos além do personagem cômico que nos fez rir e que arranhemos a superfície desse sorriso imortal. Por trás desses grandes olhos expressivos e dessa voz aguda, inconfundível, escondia-se um ser humano frágil, vulnerável, que aos gritos pedia ajuda ao mundo que o idolatrava. Este é o verdadeiro relato de Gary Coleman, um conto que tece fios de sucesso precoce, uma dor silenciosa e profunda que o acompanhou até o fim, e um desfecho abrupto que deixou mais perguntas sem resposta do que certezas. E talvez, só talvez, ao conhecer sua história completa, ao nos imergirmos na crua realidade de sua existência, consigamos compreender por que ele mesmo, com uma lucidez assustadora, costumava repetir: "Nunca fui Gary, sempre fui Arnold." A origem de uma batalha desigual. De Sony, Illinois, à dependência de uma máquina. Gary Wayne Coleman não nasceu com uma vida normal. Desde seu primeiro suspiro, o destino já lhe tinha preparado uma batalha desigual, uma luta contra um adversário invisível que o acompanharia até o final de seus dias.
veio ao mundo em 8 de fevereiro de 1968, na pequena localidade de Sonny, Illinois. E apenas 4 dias depois, a vida lhe deu sua primeira reviravolta ao ser adotado por Edmonia Sue, uma enfermeira praticante de coração bondoso, e Willie Coleman, um operador de empilhadeira. Embora o sobrenome Coleman não corresse em suas veias, com o tempo, esse nome ficaria gravado para sempre na memória coletiva dos Estados Unidos. Mas enquanto a maioria dos bebês começa sua vida embalados em berços quentinhos e com a promessa de um futuro cheio de esperança, Gary a iniciou com uma sentença médica que o condenaria a uma existência de constante luta. Aos 2 anos, os médicos diagnosticaram uma condição implacável: glomeruloesclerose segmentar focal, uma rara e agressiva doença renal congênita. O que para qualquer outra criança seria o mero início de uma infância despreocupada, para Gary foi o começo de uma cadeia interminável de visitas a hospitais, cirurgias dolorosas e tratamentos invasivos que marcariam seu pequeno corpo e sua alma para sempre. A ascensão precoce. Da sala de diálise aos holofotes de Hollywood. Em 1973, com apenas 5 anos, Gary submeteu-se ao seu primeiro transplante de rim. A operação foi uma tentativa desesperada de ganhar tempo contra o relógio biológico, mas não uma cura definitiva. Pouco depois, os médicos alertaram seus pais adotivos que o menino não viveria mais de 12 anos se outro transplante não fosse realizado. A segunda tentativa veio em 1984, mas, lamentavelmente, também não foi um sucesso duradouro. Desde então, Gary Coleman viveu sem nenhum rim funcional em seu corpo. Sua existência dependia de uma máquina, de sessões de diálise várias vezes por semana que se estenderam até o dia de sua morte. Para tentar manter o transplante ativo, Gary teve que tomar uma bateria de medicamentos imunossupressores. Esses fármacos, projetados para evitar que seu corpo rejeitasse os novos órgãos, tinham efeitos colaterais devastadores que moldaram seu destino. Seu crescimento parou antes do tempo, nunca superou 1,28 metros de altura, e seu rosto, com bochechas arredondadas e uma expressão eternamente infantil, ficou congelado em uma aparência de criança para sempre. Anos mais tarde, essa imagem angelical se tornaria seu cartão de visitas para o mundo e, paradoxalmente, sua maldição pessoal. Mas na intimidade de seu lar, as coisas tomaram um rumo inesperado. Apesar do diagnóstico desanimador, seus pais adotivos não o trataram como uma criança doente e frágil. De fato, muito em breve o empurraram, talvez com uma visão além de sua condição, para o vertiginoso mundo do espetáculo. Sue e Willie não viram em Gary apenas um filho amado, mas também uma inegável oportunidade. O inscreveram em audições para comerciais e o colocaram na frente das câmeras a partir dos 5 anos. Aquele pequeno, com um sorriso deslumbrante e uma voz rápida que capturava a atenção instantaneamente, despertou o interesse dos produtores, em especial de um que o viu em um anúncio do Banco Harris de Chicago, onde Gary pronunciava com uma segurança assombrosa uma frase que o faria se destacar. Você deveria ter um boneco, Hubert. Com sua saúde instável e seu crescimento estagnado, Gary parecia o candidato ideal para papéis infantis, embora sua idade biológica dissesse o contrário. Aos 10 anos, o pequeno Gary Coleman já possuía a experiência e a atitude de um adulto, uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Sabia atuar, sabia improvisar e, acima de tudo, sabia como fazer as pessoas rirem, um talento inato que o catapultaria à fama, mas que, lamentavelmente, não poderia protegê-lo das sombras que pairavam sobre sua vida. O preço oculto da fama. A agonia silenciosa de Gary Coleman, por trás de Diff'rent Strokes. Para milhões, seu nome evocava risadas e momentos inesquecíveis diante da televisão. Gary Coleman, com seu inesquecível What Ya Talkin' About Willis,
logrou-se ao estrelato nacional como Arnold Jackson na icônica sitcom Diff'rent Strokes. Mas enquanto as luzes do estúdio brilhavam com intensidade e as risadas gravadas ressoavam em cada episódio, uma realidade médica brutal e silenciosa continuava seu curso na intimidade de seu pequeno corpo, como uma bomba relógio com um tic-tac incessante, ameaçando explodir a qualquer momento. Décadas depois, Dion Miao, um de seus amigos mais próximos e que mais tarde se tornaria seu representante, desvendaria a crua verdade do que ocorria nos bastidores. Em uma revelação assustadora, Miao lembrou como, durante a gravação de um episódio da bem-sucedida série, Gary terminou uma cena, deu um passo para trás e, sem aviso prévio, vomitou violentamente. A reação dos presentes foi ainda mais desoladora. Ninguém interrompeu a produção. Ninguém pediu uma pausa. Seu pai, Willie Coleman, com uma frieza perturbadora, apenas lhe disse: "Você tem que continuar. Há pessoas que dependem de você." Para a família Coleman, o pequeno Gary já não era apenas seu filho. Ele havia se transformado no principal, se não o único, arrimo financeiro, uma máquina de fazer dinheiro. A infância roubada, entre macas e sets de televisão. Os tratamentos médicos, além de serem incrivelmente dolorosos para uma criança, eram profundamente humilhantes. Entre os 5 e os 15 anos, Gary Coleman passou mais tempo trancado em gélidas salas de hospital do que em ensolarados pátios de recreação, desfrutando da inocência da infância. As inúmeras cirurgias deixaram cicatrizes invisíveis não apenas em seu corpo, que nunca superaria 1,42 m de altura, mas também em sua frágil saúde mental. A doença implacável, a absoluta falta de estabilidade emocional e a exploração constante por parte daqueles que deveriam protegê-lo cobraram um preço devastador. Em 1987, com apenas 19 anos e no auge do que deveria ter sido sua juventude, Gary ligou para Miao no meio da noite. Sua voz, rouca e quebradiça, mal audível, apenas proferiu uma frase: "Eu só queria me despedir. Não aguento mais. Não vale a pena viver assim." Miao, com a alma encolhida pela angústia, dirigiu sem hesitar até a casa de Gary. Encontrou-o sozinho, curvado em frente a um teclado, tocando uma nota de cada vez, como se cada toque liberasse um fragmento de sua dor. Sentaram-se, choraram juntos, e Miao orou por ele durante horas, tentando reconstruir um espírito despedaçado. Gary, que na televisão fazia milhões rirem com sua inteligência e carisma, era na realidade um jovem quebrado, submerso em uma escuridão profunda, que só ansiava ser ouvido, compreendido e amado. Um grito desesperado da alma. A carta que comove. Em uma nota escrita à mão que Miao recebeu póstumamente, após a morte de Gary, o ator deixou registrado sua dor com uma crueza que ainda hoje arrepia até o mais profundo da alma. "Sou um homem ferido, confuso e quebrado, sem ninguém a quem recorrer. Estou mais triste do que nunca. Sinto-me suicida, mas por medo, frustração e por não ter um modo de fazê-lo sem dor, não consigo libertar minha alma desta loucura, traição e miséria que cercam minha vida." Não se tratava simplesmente de um corpo doente e frágil, mas de um espírito devastado por anos de abandono emocional, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E embora muitos quisessem reduzir sua tragédia a meros problemas financeiros ou a decisões de carreira equivocadas, a verdade era muito mais crua, mais dilacerante. Desde sua mais tenra infância, Gary foi tratado não como uma pessoa com sonhos e sentimentos, mas como um produto, uma mercadoria rentável na implacável máquina de Hollywood. Sua ex-namorada, Anna Gray, também falou com franqueza demolidora sobre essa fase final de sua vida. Ele estava cansado de que todos o procurassem pelas razões erradas, afirmou. "Sei que ele se sentiu traído por seus pais antes de qualquer um, mas depois se somaram os empresários, Hollywood,
o público e, no final, sua ex-esposa. Aquele diagnóstico médico que parecia uma sentença de morte precoce acabou sendo também uma condenação emocional perpétua. E embora Gary tenha sobrevivido muito além das expectativas dos médicos, o que ficou dolorosamente claro é que ele nunca, jamais, teve uma infância normal. Enquanto outras crianças brincavam em parques, ele dormia em macas de hospital. Enquanto outros sonhavam em ser atores, ele sonhava em ser, simplesmente, Gary. A reflexão final de uma alma aprisionada. Em uma entrevista concedida pouco antes de seu falecimento, Gary Coleman deixou uma reflexão que resumia toda a sua existência, uma frase carregada de arrependimento e dor. Se alguém tivesse me dito como seria minha vida cedo o suficiente para mudar de rumo, eu o teria feito. Gary Coleman foi uma criança brilhante, presa em um corpo doente, mas ainda mais dilacerante foi a alma sensível aprisionada em uma indústria implacável que o explorou sem piedade. Desde seu primeiro transplante até suas últimas palavras, sua história foi a de alguém que só queria ser amado e aceito, não explorado e consumido. E tudo começou sem que ele pudesse escolher, com uma doença que o marcou para sempre. A ascensão inesperada de um anúncio bancário a Arnold Jackson. Se a vida de Gary Coleman começou difícil, sua ascensão à fama foi tão meteórica quanto inesperada, quase um milagre televisivo. O que ninguém imaginava era que essa criança com um corpo pequeno e uma voz poderosa estava prestes a se tornar o rosto mais querido da televisão americana. Sua doença, que interrompeu seu crescimento físico, acabou se tornando sua arma secreta dentro de uma indústria que nem sempre premia o talento, mas que nunca ignora uma boa história, especialmente se ela tem um toque de novidade e carisma. Tudo começou com um simples comercial de banco em Chicago. Nesse anúncio, um Gary de apenas 5 anos pronunciou uma frase com tanta desenvoltura e charme que atraiu a atenção de um caçador de talentos. O pequeno tinha carisma de sobra, uma velocidade mental assombrosa, um sorriso que desarmava qualquer um e uma peculiaridade física que o fazia parecer muito mais jovem do que realmente era. Sua condição médica havia interrompido seu crescimento, sim, mas sua personalidade avassaladora preenchia qualquer ambiente em que entrava. Em 1977, ele participou de um piloto de televisão para um revival de The Little Rascals, onde interpretou Stymie. Embora esse projeto não tenha prosperado, foi o suficiente para que um produtor importante, deslumbrado por seu talento, o notasse e o imaginasse em um novo papel, um papel que mudaria sua vida para sempre. O de Arnold Jackson em uma comédia sobre 2 irmãos afro-americanos adotados por um milionário branco em Nova York. Assim, entre audições e uma saúde precária, nasceu Different Strokes, conhecida na América Latina como Branco e Negro. O piloto foi ao ar em 1978. Naquela época, Gary tinha apenas 10 anos e estava prestes a mudar a história da televisão. Desde sua primeira aparição, o pequeno Gary roubou a cena. Não importava quantos personagens estivessem em cena, os olhos do público, irremediavelmente, sempre se voltavam para o inconfundível e carismático Arnold. Foi o início de uma era de ouro para ele na tela, mas o princípio de uma batalha interna e solitária que o acompanharia até seu trágico final. A ascensão meteórica de um pequeno gigante. O fenômeno Gary Coleman e a verdade sombria, por trás de Different Strokes, com suas tiradas rápidas, seu humor sarcástico e inconfundível, e, claro, sua frase de efeito que ressoaria em milhões de lares. Do que você está falando, Willis? What you talking about, Willis? Gary Coleman não só se tornou uma estrela, mas um autêntico fenômeno cultural. Essa frase, que originalmente fazia parte de um único episódio, transformou-se em sua marca registrada,
repetida, a exaustão por admiradores, imitadores e programas de variedades que buscavam um fragmento de sua magia. Durante 8 temporadas memoráveis, de 1978 a 1986, Diff'rent Strokes foi muito mais do que uma sitcom. Foi um fenômeno social que redefiniu a televisão familiar. E no epicentro desse turbilhão, não havia dúvida. Gary não era apenas a alma do show, era sua inegável força motriz. Seu rosto angelical, com aquela expressão marota, estampava as capas das revistas mais importantes da época. Suas entrevistas quebravam recordes de audiência e ele era um convidado recorrente e aclamado em talk shows e especiais de Natal prestigiados. Com apenas 12 anos, Gary Coleman já embolsava a impressionante soma de $100 mil por episódio, um valor que, ajustado à inflação atual, equivaleria a mais de $380 mil. Nenhum outro ator mirim na história da televisão havia alcançado tal salário. Era, sem exagero algum, o ator infantil mais bem pago de todos os tempos naquele momento. Um autêntico menino prodígio, um gigante em um corpo minúsculo. A vida dupla, estrelato e sofrimento no set. Mas enquanto milhões de espectadores riam sem parar no conforto de seus lares, alheios à verdade, Gary vivia uma realidade muito diferente, marcada por jornadas exaustivas e um sofrimento silencioso no set. As gravações se estendiam por horas intermináveis, e em muitas ocasiões, o pequeno ator precisava regravar cenas inteiras devido aos estragos de sua própria saúde. Vomitava após as tomadas, sentia-se tonto e fraco pelos efeitos da diálise e, às vezes, mal conseguia se manter em pé. No entanto, nesse ambiente implacável, não havia espaço para a fraqueza. Seu pai adotivo, Willie, o empurrava incessantemente para continuar. "Você tem que trabalhar. Muitas pessoas dependem de você", ele repetia, martelando a ideia de que Gary era um pilar financeiro indispensável para a família. Além do sucesso avassalador de Diff'rent Strokes, Gary se tornou uma verdadeira franquia viva. Seu personagem de Arnold Jackson transcendeu as fronteiras de sua própria série, fazendo aparições estelares em várias produções irmãs como Hello, Larry, The Facts of Life, Silver Spoons e Amazing Stories. Ele também estrelou uma série de filmes de sucesso para a televisão, entre os quais se destacam The Kid from Left Field, 1979, Scout's Honor, 1090, The Kid with the Broken Halo, 1082, The Kid with the 200 IQ, 1083, e The Fantastic World, sem data, of D.C. Collins, 1984. Em cada uma dessas produções, Gary interpretava uma versão de si mesmo. O menino brilhante, carismático e ligeiramente cínico, que sempre encontrava uma forma engenhosa de se sair bem, de superar as adversidades com um sorriso. Ele até teve sua própria série animada, The Gary Coleman Show, 1982, onde dava voz a Andy LeBow, um pequeno anjo em treinamento que descia à Terra para ajudar os outros. O programa, embora breve, tornou-se um símbolo de sua imensa popularidade. Gary já não era apenas um ator, era uma marca, um império. Nesse mesmo ano, em 1981, ele fez sua estreia cinematográfica na tela grande com On the Right Track, uma comédia onde interpretava um menino órfão que vivia em uma estação de trem e possuía a incrível habilidade de prever quais cavalos ganhariam nas corridas. Embora a crítica tenha sido mista, o filme arrecadou mais de $1 milhão e consolidou ainda mais sua imagem pública como um imã para o público. Em 1982, ele estrelou Jimmy the Kid, um filme que se mostrou menos bem-sucedido, tanto em bilheteria quanto em críticas. O influente crítico Roger Ebert foi especialmente duro, observando: "Esses filmes não têm espaço para atuações brilhantes. São feitos por fórmula.
e quando algo espontâneo aparece, parece fora de lugar. Ainda assim, o nome de Gary Coleman continuava sendo garantia de vendas, um selo de ouro na indústria do entretenimento. O doce veneno do sucesso. A frustração silenciosa de um adolescente aprisionado. O que poucos sabiam naquela época era que, por trás de todo aquele sucesso e da imagem de criança feliz, começava a crescer uma frustração silenciosa e dolorosa. Durante as gravações das últimas temporadas de Diff'rent Strokes, já como adolescente, Gary começou a rejeitar categoricamente os roteiros infantis que continuavam lhe sendo atribuídos. Desesperado para crescer como ator, pedia papéis mais maduros, diálogos mais complexos, tramas que o representassem como o jovem que realmente era, não como a criança perene que o público idolatrava. Mas a produção se recusava veementemente. A razão era simples e cruel. Quanto mais infantil ele parecesse, mais lucrativo era. A imagem de Arnold Jackson era uma mina de ouro que eles não estavam dispostos a fechar. Com a chegada de sua maioridade, o conflito tornou-se insustentável. Gary, que já tinha 18 anos, recusava-se a continuar interpretando um menino de 12. Mas nem sua agência, nem seus pais adotivos, nem seus gerentes estavam dispostos a permitir que a máquina de fazer dinheiro parasse. O programa, inevitavelmente, havia perdido força. Os roteiros eram repetitivos à exaustão, e os atores, que antes eram crianças, já não eram mais. Mas para Gary, esse final significou muito mais do que o encerramento de uma série. Foi o começo de uma longa e dolorosa queda emocional. Ele se trancou por meses em sua casa, mergulhado em uma profunda depressão, sem querer falar com ninguém. Com o coração partido, declarou publicamente que nunca mais voltaria a atuar. Estava esgotado, magoado e profundamente desencantado com uma indústria que o havia criado e, ao mesmo tempo, o havia consumido até a medula. No entanto, seu entorno, obcecado pela rentabilidade, insistiu que ele deveria continuar trabalhando. Ele era valioso demais para parar. O pesadelo de uma frase. Aquela Linase. Foi assim que começou uma sequência de projetos menores. Participações em séries de televisão, papéis em filmes de baixo orçamento que passaram sem pena nem glória e apresentações públicas desconfortáveis onde o público continuava esperando ver Arnold. Mas Gary já não queria ser aquela criança. Pior ainda, sua frase mais famosa, "Do que você está falando, Willis?", tornou-se um autêntico pesadelo, um lembrete constante da jaula de cristal em que vivia. Anna Gray, sua ex-namorada e amiga próxima, o descreveu com uma clareza dilacerante no documentário Gary. Ele detestava aquela frase, nem a nomeava, a chamava de aquela linha. Dizia que as pessoas o tratavam como uma máquina de venda automática. Colocavam uma moeda e ele tinha que lhes dar um show. Anos depois, seu colega de elenco e irmão na ficção, Todd Bridges, que interpretava Willis, resumiria com uma honestidade brutal que ainda ressoa. Gary se tornou um produto e todos queriam uma parte. As comparações com seus colegas de elenco, que puderam desenvolver carreiras mais diversas, apenas acentuavam sua profunda frustração e sua dor por uma identidade que lhe foi arrebatada. A tragédia da maldição de Diff'rent Strokes. O amargo legado de Gary Coleman e suas coestrelas. No implacável universo da fama, o brilho das estrelas pode ser tão efêmero quanto cegante. Para os jovens talentos de Diff'rent Strokes, o sucesso da sitcom não só trouxe reconhecimento e fortuna, mas também um obscuro presságio que muitos, com o tempo, denominariam a maldição de branco e negro. A trajetória de seus protagonistas, marcada por tragédias e lutas pessoais, começou a tecer uma narrativa sombria que ia além da ficção televisiva. Dana Plato, que deu vida à doce Kimberly Drummond, sucumbiu a uma overdose de drogas em 1999, em um final desolador
que comoveu o mundo. Por sua vez, Todd Bridges, o carismático Willis Jackson, enfrentou durante anos uma dura batalha contra o vício e sérios problemas legais. A suposta maldição de branco e negro começava a ressoar com menos hipérbole e mais como uma realidade ineludível, uma sombra ominosa que perseguiu aqueles que um dia foram a alegria de milhões. A reinserção frustrada, o eterno garoto favorito da América. Em meio a esse caos e a crescente pressão, Gary Coleman buscou desesperadamente se reinventar. Seu carisma inegável lhe abriu as portas de outras produções icônicas. Ele apareceu em Os Simpsons, Um Maluco no Pedaço, Um Amor de Família e outras séries, interpretando a si mesmo em paródias engenhosas de seu próprio passado. Inclusive, em um giro surpreendente para a época, em 1997, ele emprestou sua voz a um personagem no videogame The Curse of Monkey Island, sendo um dos primeiros atores de renome a incursionar seriamente na florescente indústria dos videogames. No entanto, a glória dos anos 80, aquela época dourada em que Gary era um ídolo global, ficou relegada a uma lembrança embaçada, uma tênue luz no espelho retrovisor de sua vida. E embora Gary tenha tentado com afinco renascer, não apenas como ator ou produtor, mas até mesmo como político, ele se candidatou a governador da Califórnia em 2003, uma aspiração que surpreendeu muitos. A sombra de seu personagem mais icônico era muito longa e persistente. Seu destino parecia selado. Ele sempre seria, para o público, o menino que um dia foi o favorito da América. Em retrospectiva, sua ascensão televisiva foi tão brilhante quanto breve. Um cometa que cruzou o céu da cultura popular, deixando um rastro indelével de risadas e momentos memoráveis, mas também um vazio doloroso, uma pergunta sem resposta no ar. Porque enquanto o mundo ria às gargalhadas com Arnold, muito poucos se perguntaram o que Gary sentia. E foi precisamente aí, nesse silêncio ensurdecedor de seu sofrimento, onde começou sua verdadeira e mais profunda tragédia. O preço do sucesso, uma infância roubada e uma alma esgotada. O rosto de Gary Coleman iluminou milhões de lares nas décadas de 70 e 80, tornando-se sinônimo de alegria e travessuras infantis. Mas por trás daquele sorriso encantador e da voz cheia de vida, escondia-se uma criança que sofria em silêncio, uma alma solitária e vulnerável. A televisão nos mostrou um pequeno com faísca, inteligência e uma graça natural incomparável, mas nunca, jamais, nos revelou a pressão imensa, o esgotamento extremo e a solidão avassaladora que ele vivia nos bastidores, longe dos holofotes. O preço do sucesso, em seu caso, foi tão alto, tão exorbitante, que o deixou emocionalmente quebrado muito antes que pudesse se tornar um adulto pleno. Desde sua mais tenra infância, Gary não conheceu o verdadeiro descanso. Sua devastadora doença renal o obrigava a se submeter a tratamentos intensivos e dolorosos, incluindo múltiplos transplantes e sessões de diálise intermináveis. No entanto, em vez de protegê-lo e permitir-lhe curar, seus pais adotivos não apenas não interromperam sua carreira, mas a intensificaram com uma ferocidade implacável. Eles o empurraram para o set de gravação repetidamente, como se seu corpo frágil e sua alma esgotada não importassem em nada. Era seu filho, sim, mas, tragicamente, também era seu investimento mais precioso. Willie e Sue Coleman, seus pais adotivos, não apenas gerenciavam sua carreira incipiente. Eles controlavam com mão de ferro suas finanças, sua apertada agenda médica, suas decisões pessoais, em resumo, sua vida inteira. O pequeno Gary não podia dizer não, por mais doente ou exausto que estivesse. Ele tinha que cumprir horários de adulto, memorizar falas incessantemente, gravar cenas repetidamente até a perfeição, e o mais doloroso, sorrir como se nada estivesse acontecendo,
escondendo a tempestade interna que o assolava. O testemunho cruel. Há pessoas que dependem de você. Dion Miao, um de seus poucos amigos sinceros e, mais tarde, seu representante, foi testemunha direta desse abuso emocional e físico. Em uma cena que ele relatou com clareza dilacerante para o documentário Gary, Miao recordou um momento perturbador que resume a essência de seu sofrimento. Gary terminou de gravar uma cena, saiu do set, deu 2 passos e vomitou no chão. A resposta de seu pai adotivo, Willie, foi um dardo envenenado. Ele apenas olhou para Gary e disse: "Você tem que trabalhar. Há pessoas que dependem de você." Não houve compaixão, nem uma pausa, nem um gesto de preocupação, apenas uma ordem fria e inquebrantável: seguir em frente. Gary tinha apenas 10 anos. Seu pequeno corpo travava uma batalha constante para sobreviver a uma doença crônica. E ainda assim, seus pais o tratavam como uma estrela de cinema, não como uma criança doente que precisava de amor e proteção. Em vez de serem seus protetores, eles se tornaram seus exploradores. A prisão da fama. A torneira quebrada de uma alma agonizante. Desde muito cedo, Gary começou a experimentar claros sinais de esgotamento mental e emocional. Seu sucesso, em vez de lhe proporcionar segurança ou felicidade, o isolou em uma bolha dourada, mas solitária. Aos 13 anos, ele já estava cansado de ser o engraçadinho, o pequeno Arnold, aquele que todos queriam ver e de quem todos exigiam a mesma rotina. Repetindo a mesma frase repetidamente, sua fama se tornou uma prisão da qual ele não podia ou não lhe permitiam escapar. Em uma conversa chocante ocorrida em 1987, Gary ligou para Dion Miao chorando inconsolavelmente. "Eu só quero dizer adeus. Não aguento mais. Não vale a pena viver assim", ele confessou com a voz quebrada. Miao, com o coração apertado, correu imediatamente para sua casa. Encontrou-o sentado em frente a um teclado, tocando notas soltas, como se estivesse compondo sua despedida da vida. Eu o abracei e choramos juntos. A única coisa que eu podia fazer era estar lá, deixá-lo chorar, lembrou Miao com profunda tristeza. Esse momento não foi um incidente isolado. Foi apenas um dos tantos episódios em que Gary sentiu que a vida não lhe oferecia nenhuma saída real. Havia dinheiro, sim. Havia fama, sim. Mas também havia uma solidão avassaladora, uma manipulação constante, uma dor física que nunca cessava e uma ausência total de afeto real, de amor incondicional. Anos mais tarde, após sua morte, Miao leria uma nota escrita pelo próprio Gary, uma confissão brutal que expôs a magnitude de seu tormento. "Sou um homem ferido, confuso e quebrado, sem ninguém a quem recorrer. Estou mais triste do que nunca. Sinto-me suicida, mas por medo, frustração e por não ter um modo de fazê-lo sem dor. Não consigo libertar minha alma desta loucura, traição e miséria que rodeiam minha vida." Grande parte de seu sofrimento se originou na forma como Gary foi tratado, precisamente nos anos em que mais deveria se sentir protegido e amado. No set de Diff'rent Strokes, ele não era uma criança entre adultos. Ele era a estrela, o centro de tudo. Exigia-se mais dele do que de qualquer um. Seu pai o levava para gravar incansavelmente, como se fosse mais um trabalhador em uma fábrica, um recurso inesgotável. E enquanto ele desmoronava por dentro, seus pais enchiam os bolsos com os cheques que ele gerava. A produção do programa também começou a mostrar profundas tensões internas. Todd Bridges, seu colega de elenco que interpretava Willis, revelou que as coisas mudaram drasticamente quando o pai de Gary começou a aparecer regularmente no set. "Lembro-me da primeira vez que o vi." Swing, a frase paira no ar, carregada de implicações, sugerindo o início de um capítulo ainda mais sombrio na já trágica vida de Gary Coleman, o amargo despertar de um ídolo, a traição milionária que quebrou a alma de Gary Coleman.
A fama, esse brilho efêmero que deslumbra e consome, chegou de forma brutal à vida de Gary Coleman. Dos sets de Diff'rent Strokes, a pequena estrela transformou-se em um símbolo do que pode dar tragicamente errado quando o dinheiro e a cobiça eclipsam o amor filial. "Cuidado que a estrela chegou!" Zrenia gritavam enquanto carregavam Gary nos ombros de um guarda-costas. Todd Bridges, Willis, com a voz grave da lembrança, confessou: "Olhei para Conrad Bain, Sr. Drummond, e soubemos que tudo ia mudar." Essa atitude de diva, infundida por seu ambiente, começou a contaminar a própria personalidade de Gary. Uma estilista do programa lembraria com tristeza: "Gary passou de ser um menino encantador a se tornar insuportável. Você dizia algo e ele respondia: 'Quem você pensa que eu sou? Eu sou quem manda aqui.'" Mas essa arrogância, essa pose de superioridade, não era sua essência. Era, na verdade, um mecanismo de defesa desesperado, uma couraça forjada diante de tanta pressão e um abandono emocional avassalador. Gary não sabia como reagir à realidade asfixiante que o cercava. Ele imitava o que via, refugiando-se no poder da celebridade. O mais cruel, apesar da torrente de dinheiro que gerava, ele não tinha controle sobre absolutamente nada. Legalmente, sendo menor de idade, seus rendimentos eram administrados por seus pais e uma equipe de representantes que, supostamente, zelavam por seus interesses. A pergunta incômoda: onde está meu dinheiro? À medida que crescia, uma pergunta incômoda começou a martelar sua mente. Onde está meu dinheiro? O que fizeram com ele? Por que, se sou uma estrela, não tenho acesso aos meus próprios recursos? No final dos anos 80, Gary, com uma maturidade forçada pela suspeita, contratou um advogado para investigar suas finanças. O que descobriram foi um pesadelo oculto, uma traição de proporções épicas. Dos mais de 18 milhões de dólares que havia ganho ao longo de sua meteórica carreira, restava apenas uma fração, uma quantia irrisória. A investigação trouxe à tona uma rede de desvios financeiros. Grande parte de sua fortuna havia desaparecido em contas gerenciadas por seus pais, seu empresário e sua equipe jurídica. As porcentagens eram alarmantes. Seus pais adotivos ficavam com escandalosos 20% de seus ganhos, seu agente 10%, o empresário outros 5% e seu advogado 7,5%. O próprio Gary, o gerador de todo esse império, ficava com pouco mais da metade do que restava após impostos, despesas médicas e luxos desnecessários que nem mesmo ele havia solicitado. A ação judicial que quebrou a família, a batalha por sua fortuna. Em 1989, um Gary Coleman, já não tão criança, tomou uma decisão histórica, uma que mudaria sua vida para sempre e romperia os últimos laços familiares. Processou seus pais adotivos e seu empresário por desvio de fundos. O julgamento, uma odisseia legal de 4 anos, terminou com uma sentença a seu favor. O juiz determinou que lhe deviam 1,3 milhões de dólares, uma quantia considerável, mas uma parte minúscula do que ele havia gerado. Aquele litígio, ganho com um custo emocional incalculável, rompeu a pouca relação que restava com seus pais. Nunca mais se reconciliaram. Gary, o menino que havia sido abandonado por sua família biológica e depois adotado, criado e supostamente amado, havia sido, em última instância, uma mera ferramenta para o benefício econômico daqueles que deveriam ter sido seus protetores incondicionais. Não um filho, mas um investimento, uma mina de ouro com rosto angelical. A maldição do sucesso, um grito de dor silencioso. Em entrevistas posteriores, Gary chegou a reconhecer com dor que a fama o havia marcado de forma irreversível. "Se alguém tivesse me dito o que seria minha vida cedo o suficiente para sair, eu teria feito", confessou. Sua ex-namorada, Anna Gray, expressou com profunda tristeza: o que Gary mais queria era ser amado,
mas desde criança a única coisa que recebeu foi exigência e manipulação. Todos o queriam por sua fama, não por quem ele era. O sucesso, essa miragem que muitos buscam desesperadamente, foi para Gary Coleman uma autêntica maldição, um bilhete dourado para uma vida de esgotamento físico e emocional, exploração descarada e uma tristeza profunda que o perseguiu até o fim. Desde pequeno, foi treinado para ser uma estrela, para brilhar nos palcos e fazer milhões rirem. Mas, tragicamente, nunca o prepararam para ser simplesmente um ser humano, para navegar as complexidades da vida sem um roteiro, sem um personagem. E esse vazio, essa lacerante falta de amor real e desinteressado, foi o que acabou por consumi-lo, deixando-o à deriva em um mar de decepções. A ilusão da abundância. Um pesadelo financeiro. Oculto à primeira vista, Gary Coleman tinha tudo. Fama deslumbrante, reconhecimento mundial e uma carreira invejada por milhões de crianças em todo o mundo. Durante seus anos dourados na televisão, chegou a ganhar mais de $100 mil por episódio. Em teoria, ele havia acumulado uma fortuna de mais de $18 milhões antes de completar 18 anos, consolidando-se como o ator infantil mais bem pago da história. Mas nos bastidores, sua história financeira era um pesadelo oculto, uma trama sombria alimentada pela ganância e pelo engano daqueles que mais deveriam protegê-lo. Gary não tinha controle sobre seu próprio dinheiro. Como menor de idade, seus rendimentos eram administrados legalmente por seus pais adotivos, Willie e Edmonia Sue Coleman, e uma equipe de representantes e advogados. Em teoria, seus ganhos deveriam ser guardados em um fundo fiduciário especial, conhecido como Conta Coogan, um mecanismo legal projetado para preservar parte do dinheiro das crianças artistas até que atingissem a maioridade. Mas no caso de Gary, esse sistema de proteção falhou estrondosamente, tornando-se uma ferramenta de sua própria desventura. Durante anos, o jovem Coleman confiou cegamente em seus pais. Acreditava que o estavam guiando e protegendo, como qualquer criança esperaria de sua família. Mas a realidade era uma traição silenciosa. Cada cheque que ele assinava era meticulosamente dividido entre os adultos que o rodeavam como aves de rapina. Um descarado 20% ia diretamente para os bolsos de seus pais, 10% para seu agente, 5% para seu empresário e 7,5% para sua equipe jurídica. O que restava, uma porção já reduzida, desvanecia-se ainda mais com impostos, despesas médicas exorbitantes e luxos desnecessários que nem mesmo ele havia solicitado ou desfrutado plenamente. O vazio no banco. A realidade desoladora aos 18 anos. Quando Gary Coleman completou 18 anos, correu para o banco com o coração cheio de ilusão, esperando encontrar uma fortuna que lhe permitisse construir o futuro que tanto almejava. O que ele encontrou foi um saldo humilhante, desolador. Pouco mais de $220 mil. Era o equivalente ao que ele havia ganhado em apenas 2 episódios de Different Strokes. O resto, os milhões de dólares, simplesmente haviam desaparecido, evaporados na avareza de outros. A traição foi devastadora, um golpe que o deixou sem fôlego. Não só ele havia trabalhado doente, debilitado e sob pressão constante desde criança, com uma saúde frágil que o acompanharia até o fim, mas toda essa luta incansável, todo esse sacrifício, parecia não ter valido para nada. Gary havia acreditado ingenuamente que seus pais estavam construindo um futuro sólido para ele. A dura verdade era que, enquanto ele sorria diante das câmeras, eles estavam esvaziando sua conta bancária, esvaziando sua esperança, esvaziando sua vida. Em 1989, com 21 anos e a alma cheia de raiva contida e um profundo senso de injustiça, Gary Coleman tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre, embora não lhe devolvesse a paz. Processou seus pais adotivos e seu ex-representante por peculato
e apropriação indébita de seus fundos. Foi um passo imensamente difícil, uma batalha legal que, embora ganha nos tribunais, lhe custaria o resto de sua vida emocional e familiar. O grito de uma alma quebrada. A batalha final de Gary Coleman contra a traição e o esquecimento. A luz implacável do estrelato pode ser uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Para Gary Coleman, o menino prodígio que cativou milhões como Arnold Jackson, a busca por justiça pela fortuna roubada foi uma odisseia devastadora. Não só ele enfrentava nos tribunais as pessoas que o haviam criado, que deveriam ser seu escudo, mas também o escrutínio público de uma indústria que o preferia como um menino simpático e risonho, não como um adulto furioso buscando justiça, com as feridas da alma expostas. O processo legal foi longo, complexo e, acima de tudo, um calvário desgastante que consumiu o pouco que lhe restava de paz. Durante o julgamento, uma avalanche de documentos contábeis veio à tona, revelando uma rede de enganos e desfalques. Demonstrou-se como parte de sua fortuna, acumulada com anos de trabalho extenuante e doenças crônicas, havia sido utilizada para investimentos falhos, gastos pessoais suntuosos de seus pais adotivos e honorários excessivos para profissionais que, ironicamente, supostamente estavam ali para protegê-lo. Inclusive, a investigação revelou um detalhe ainda mais doloroso. Parte do dinheiro havia financiado negócios familiares que não tinham relação alguma com a brilhante carreira de Gary, mas que eram meras vias para o lucro pessoal de outros. Os Coleman, por sua vez, negaram veementemente ter cometido qualquer ato indevido. Em declarações públicas, seu pai, Willie Coleman, defendeu-se com uma frieza cínica. Nunca soubemos que o dinheiro estava sendo transferido. Nós apenas seguimos o que os advogados nos disseram. Mas os números, frios e irrefutáveis, falavam por si só, gritavam a verdade. Não se tratava de um erro contábil, nem de uma simples negligência. Era uma estratégia sistemática de saque financeiro, um plano orquestrado para despojar o jovem ator do que lhe pertencia por direito e sacrifício. A vitória amarga. Milhões roubados, uma família destruída. O caso legal chegou ao seu clímax em 1993, quando um tribunal proferiu sentença, concedendo a Gary uma compensação de $1.288.000. Para qualquer pessoa comum, essa soma seria uma fortuna, uma reviravolta radical em suas vidas. Mas para Gary, era apenas uma fração insignificante do dinheiro que lhe haviam roubado, uma esmola comparada com o império que ele construiu com seu talento. E o que é ainda mais trágico e devastador, esse julgamento lhe custou a única coisa que lhe restava de verdadeiro valor: sua família. Depois do veredicto judicial, Gary nunca mais falou com seus pais. O vínculo, já frágil e corroído por anos de abusos, ficou rompido para sempre, desfeito em 1000 pedaços, sem possibilidade de reparo. Dói e ainda me incomoda. Não sei se um dia vou superar isso, disse ele em uma entrevista anos depois, a voz carregada de uma dor que se recusava a cicatrizar. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de confiança, de amor traído e do abandono mais cruel imaginável. Para ele, essa ação não foi um ato de ganância, mas um ato de sobrevivência emocional, um grito desesperado para recuperar sua dignidade. Apesar do veredito a seu favor, a vitória foi amarga, um gole com sabor a fel. Os honorários legais, mais uma vez, consumiram uma boa parte da indenização, deixando Gary com pouco mais do que a reparação simbólica. Além disso, a sombra de seus problemas médicos persistia implacável. Os custos da diálise constante, as cirurgias, os medicamentos para toda a vida e as hospitalizações se somavam a uma conta que nunca parava de crescer. Sem uma carreira ativa no Olimpo de Hollywood e com sua imagem pública enfraquecida, manchada pelos escândalos, seus rendimentos começaram a diminuir drasticamente,
marcando o início de sua queda livre. A humilhação pública, salve-me, e o desespero de um ícone. Em 1999, apenas 6 anos após essa agridoce vitória judicial, a realidade o atingiu com a força de um martelo. Gary Coleman declarou falência. Sua tentativa de reconstruir sua estabilidade econômica, de recuperar o controle de sua vida financeira, chocou-se contra a dura realidade de um mercado que já não o queria ver como um ator sério. Em vez de papéis importantes, ele recebia ofertas humilhantes para parodiar seu passado glorioso, para repetir sua famosa frase como um autômato ou para fazer participações degradantes em programas que riam dele, do menino que ele foi. Nesse mesmo ano, em um gesto desesperado e comovente, ele leiloou itens pessoais pela internet em uma campanha intitulada, com uma ironia brutal, Salve-me. Vendeu desde seu sofá até um extravagante terno de cafetão e um raspador de gelo autografado. Arrecadou pouco mais de $5.000. Não era suficiente, nem de longe, para tirá-lo da falência, mas foi revelador. Um testemunho dilacerante do nível de desespero a que havia chegado uma das maiores estrelas infantis da história, uma figura que uma vez foi o epicentro da alegria televisiva. A humilhação pública não terminava aí. Nos anos seguintes, Gary Coleman foi visto trabalhando como segurança em shoppings, supermercados e até em sets de gravação. Muitos pensaram que ele era um ator disfarçado, parte de alguma elaborada câmera escondida para um reality show, mas a dura verdade era que, simplesmente, era Gary Coleman tentando ganhar a vida honestamente, com dignidade. Certa vez, um fã o reconheceu e, sem tato algum, pediu-lhe um autógrafo. Gary recusou-se veementemente. A discussão escalou rapidamente e terminou com Gary golpeando o homem no rosto. Uma explosão da fúria contida por anos. Ele foi preso por agressão e obrigado a pagar a conta médica do agredido, além de ter que frequentar aulas de controle de raiva. Era a enésima vez que um encontro com o público, com aquele mesmo público que o havia adorado, terminava em um conflito, em uma explosão da frustração de uma vida roubada, um grito mudo que brotava em forma de impulsos violentos. A liberdade nas sombras, uma alma consumida. Para muitos, o fato de ele ter que ganhar a vida como segurança foi trágico, o triste epílogo de uma carreira brilhante. Mas para Gary, significava algo mais, algo surpreendentemente libertador. Finalmente, ainda que nas sombras, longe dos holofotes que o haviam devorado, ele tinha controle sobre seu tempo. Não estava em frente a uma câmera, ninguém o obrigava a repetir frases que odiava. Era apenas ele, anônimo em seu sofrimento, cansado até a medula, mas, finalmente, livre. No entanto, os fantasmas do passado o perseguiam sem trégua. Em entrevistas, Gary reconhecia que nunca superou completamente a traição de seus pais. Se meus próprios pais me roubaram, quem mais poderia me fazer mal? Dizia com uma amargura compreensível, a voz carregada da ferida aberta da desconfiança. A indústria o havia explorado sem piedade, a mídia o ridicularizava sem escrúpulos, e o público o lembrava mais por seus escândalos e suas excentricidades do que pelo talento genuíno que alguma vez o catapultou ao topo. Com o passar do tempo, aquela figura alegre e cintilante que foi Arnold Jackson foi desvanecendo, desbotando até quase desaparecer. O que restou foi um homem profundamente machucado, cercado de conflitos legais, doenças crônicas, dívidas asfixiantes e uma desilusão tão profunda quanto o oceano. Um símbolo, tristemente, de tudo o que pode dar tragicamente errado quando uma criança se torna uma máquina de dinheiro em mãos erradas, manipulada e explorada até suas últimas forças. E ainda assim, apesar de todo esse inferno pessoal, Gary Coleman nunca parou de lutar. Embora tivesse perdido quase tudo, sua ação contra seus pais foi um ato de coragem,
um desafio frontal a um sistema que o havia devorado desde criança. Foi sua maneira de dizer basta, de se posicionar firmemente diante da injustiça e de exigir justiça, ainda que tarde, ainda que o preço fosse o isolamento absoluto e a ruína pessoal. Porque, no fundo, Gary Coleman só queria uma coisa, uma simples e poderosa aspiração: que o vissem como uma pessoa, um ser humano com sentimentos, e não como um mero produto, uma mercadoria a mais no brutal mercado do entretenimento. O ocaso de uma estrela, a trágica transformação de Gary Coleman. De ídolo a vítima de sua própria fama. O Gary Coleman que conquistou a televisão nos anos 80, aquela criança de rosto angelical e humor inigualável, não foi o mesmo que o público presenciou nas décadas seguintes. O que começou como uma carreira promissora, tecida com contratos milionários, papéis de protagonista e uma adoração midiática sem precedentes, foi se apagando lentamente, inexoravelmente, até se tornar uma sombra dolorosa do que um dia foi. No mesmo Hollywood que o havia alçado como uma estrela brilhante, Gary deixou de ser notícia por seu talento e transformou-se, tragicamente, no protagonista de manchetes sensacionalistas que revelavam sua descida aos infernos. Seu nome, que outrora enfeitou a capa da prestigiada TV Guide, passou a adornar as páginas de tribunais, fichas policiais e vergonhosos relatórios de falência. Após o cancelamento de Diff'rent Strokes em 1986, Gary retirou-se temporariamente do espetáculo, esgotado emocional e fisicamente. Havia prometido a si mesmo não voltar a atuar, ao menos não sob as mesmas condições que o haviam destruído desde criança. Mas sua aposentadoria não foi totalmente voluntária. Embora ansiasse desesperadamente pelo descanso, a pressão asfixiante para gerar renda, especialmente após o doloroso processo contra seus pais e o posterior colapso financeiro que o deixou na miséria, o forçou, com brutalidade, a retornar. O retorno amargo, de protagonista a paródia viva. No entanto, o retorno à cena não foi o que ele esperava, nem o que ele merecia. Durante os anos 90 e 2000, Gary Coleman deixou de ser o protagonista indiscutível para fazer aparições esporádicas e muitas vezes humilhantes. Sua participação na televisão se limitou a cameos, como ele mesmo em séries de grande renome como Os Simpsons, Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, e Drake and Josh, entre outras. Ele também emprestou sua voz a videogames como The Curse of Monkey Island e Postal 2, onde sua imagem, tristemente, era explorada em um tom caricato, quase paródico. Hollywood já não o via como um ator sério, mas como uma relíquia viva de outra época, útil apenas para gerar piadas de mau gosto à custa de sua própria dignidade. No cinema, seus papéis também se tornaram marginais e sem brilho. Participou de comédias menores, filmes direto para vídeo que mal viam a luz e projetos independentes que capitalizavam seu nome sem jamais lhe oferecer a dignidade artística que seu talento merecia. O público já não via o Gary brilhante e carismático de outrora, mas sim o ex-ator mirim famoso, que aparecia na tela para recordar os velhos tempos, um fantasma de seu próprio passado glorioso. A humilhação do dia a dia, de estrela à guarda de segurança, diante da falta de oportunidades significativas no entretenimento e, sobretudo, da falta de dinheiro, Gary Coleman viu-se obrigado a aceitar trabalhos fora da indústria que o havia alçado ao estrelato e depois o abandonou. No final dos anos 90, ele foi visto trabalhando como guarda de segurança em shoppings e estúdios de gravação, uma imagem dolorosa para quem o lembrava como a estrela mais bem paga da televisão. O público o reconhecia com frequência, o que provocava momentos incômodos. Alguns o viam com pena, como um fracasso estrondoso, outros como uma atração bizarra, um espetáculo mórbido. Para ele, era simplesmente uma forma desesperada de sobreviver, de colocar comida em sua mesa.
Mas nem mesmo esse emprego normal o afastou do caos que parecia persegui-lo. Em 1998, sua vida privada voltou a estourar nas manchetes. Ele foi preso por agredir fisicamente uma fã chamada Tracy Fields. Segundo os relatos, Fields se aproximou de Gary em um shopping na Califórnia para pedir-lhe um autógrafo. Ele concordou em assinar, mas recusou-se categoricamente a personalizá-lo, um pequeno gesto de autonomia em meio à sua frustração. A discussão, no entanto, rapidamente se tornou acalorada e terminou com Coleman golpeando a mulher repetidas vezes no rosto, uma explosão de fúria contida. Ele foi preso por agressão e posteriormente obrigado a pagar sua vultosa conta médica de $16.665, além de ter que assistir a aulas de manejo da raiva. Esse episódio marcou um antes e um depois em sua já turbulenta vida. Gary tornou-se ainda mais recluso, evitava sair, desconfiava profundamente das pessoas e, segundo confessou sua ex-parceira, Anna Gray, vivia em um estado de paranoia permanente. Sentia que todos o observavam, que todos esperavam que ele falhasse, que cada erro seria magnificado. Cada aparição pública se convertia em uma batalha interna, uma agonia, um padrão de angústia, violência e caos pessoal. Mas a violência e os problemas legais, longe de cessar, continuaram a assediá-lo. Em 2007, já morando em Utah, foi citado por conduta desordeira após uma violenta briga com sua então parceira, Shannon Price, que havia sido sua esposa e posteriormente sua ex, embora ambos continuassem compartilhando o mesmo lar em um arranjo disfuncional. Apenas um ano depois, em 2008, ambos foram novamente citados por outra discussão doméstica que escalou para a violência. Price, inclusive, foi presa em 2009 sob suspeita de violência doméstica, um ciclo vicioso de agressão e arrependimento. As brigas entre eles eram frequentes e muitas vezes físicas. No documentário Gary, a própria Price admite ter batido nele várias vezes, mas justificou com uma frieza perturbadora. Não foi nada grave. As pessoas se batem. Acontece. Se você negar, você é louco. Em 2008, Gary Coleman protagonizou outro escândalo que dominou a mídia. Enquanto estava em uma pista de boliche em Payson, Utah, um jovem de 24 anos chamado Colton Rushon o fotografou sem seu consentimento, invadindo sua já escassa privacidade. Gary, visivelmente incomodado, o confrontou e a discussão esquentou. Já no estacionamento, Coleman, em um acesso de fúria incontrolável, supostamente entrou em sua caminhonete e, em um ato impulsivo, atropelou acidentalmente o jovem e colidiu com outro veículo. Rushon foi tratado por ferimentos leves, e Gary acabou enfrentando acusações por direção imprudente e conduta desordeira. Ele se declarou culpado e pagou uma multa de $100 americanos. Anos depois, resolveu uma ação civil relacionada ao caso, embora o valor não tenha sido revelado, mantendo o véu de mistério sobre suas já precárias finanças. Finalmente, em 2010, poucos meses antes de sua trágica e inesperada morte, Gary foi preso novamente por um mandado de prisão pendente por violência doméstica. Ele passou uma noite na cadeia do condado de Utah e foi liberado no dia seguinte, um ciclo interminável de conflitos e detenções que revelavam seu profundo tormento. Todos esses incidentes não eram eventos isolados. Respondiam a um padrão claro e dilacerante de angústia emocional, frustração acumulada e o colapso lento, mas implacável, de alguém que havia sido moldado pela indústria para entreter, para ser um produto, mas nunca para curar suas próprias feridas. Gary Coleman vivia com o peso insuportável de uma fama que já não podia controlar, que não queria continuar carregando sobre seus ombros, mas que também não podia soltar, uma corrente de ouro que o havia escravizado até o final. O trágico fim de um ídolo, a vida secreta de Gary Coleman,
entre julgamentos, agressões e um amor turbulento. A vida de Gary Coleman, o menino que um dia iluminou milhões de lares com sua risada e seu inconfundível What You Talking About Willis. Component Placement tornou-se, com o passar dos anos, uma tragédia pública dilacerante. Cada queda, cada julgamento, cada prisão era reportada com morbidez insaciável pela mídia. O menino estrela de outrora agora era a manchete recorrente dos tabloides sensacionalistas, devorado pela mesma máquina que o havia criado. As mesmas câmeras que antes o adoravam, agora o perseguiam como presa fácil, dispostas a capturar seu declínio sem piedade. Em meio a esse turbilhão de escárnio e humilhação, Gary tentou desesperadamente reconstruir algo de sua identidade, de sua autonomia, através de pequenos projetos. Participou de reality shows que exploravam sua fama passada, conduziu eventos menores com a esperança de se reinventar, e, inclusive, em um giro que surpreendeu muitos, candidatou-se a governador da Califórnia em 2003. Foi uma eleição caótica que incluiu dezenas de candidatos, entre eles o colosso Arnold Schwarzenegger. Sua candidatura foi promovida como uma sátira, uma piada política, e embora ele mesmo admitisse com brutal honestidade que não tinha experiência política alguma, a surpresa foi enorme. Terminou em 8º lugar, com mais de 14 mil votos, um testemunho de que seu nome ainda ressoava no imaginário coletivo. Foi uma raridade que muitos não conseguiram compreender, mas para Gary foi uma forma, talvez a última, de lembrar ao mundo que ele ainda estava ali, que ainda podia decidir por si mesmo, que não era apenas um boneco. Apesar de seus incansáveis esforços para ressurgir, a implacável indústria de Hollywood nunca mais lhe abriu as portas de par em par. E a cada ano que passava, seus crônicos problemas de saúde se agravavam, mergulhando-o em um calvário constante. Em 2009, ele se submeteu a uma cirurgia cardíaca, da qual nunca foram revelados os detalhes exatos do procedimento. Mas soube-se que ele sofreu uma severa pneumonia pós-operatória, mais um golpe para seu já frágil organismo. Em 2010, a vida lhe deu mais 2 avisos, 2 convulsões assustadoras, uma em Los Angeles e outra, publicamente, durante uma entrevista televisiva, evidenciando que seu corpo, danificado desde a infância, já não suportava mais o peso de sua própria existência. Uma alma ferida. A tragédia de uma vida roubada. A decadência profissional e legal de Gary Coleman não foi, como muitos simplificaram, o resultado de decisões isoladas ruins. Foi a consequência inevitável de uma infância sem infância, de uma carreira baseada na exploração desenfreada e de um ambiente que o moldou sem piedade para ser uma estrela, mas o abandonou completamente como pessoa. A sociedade, com sua fome insaciável de ídolos, o celebrou como um ícone, mas o ignorou completamente como um ser humano que sofria em silêncio. Quando deixou de ser útil, quando as risadas já não eram tão espontâneas e as manchetes não eram tão lucrativas, simplesmente o deixaram cair, sem olhar para trás. E o pior de tudo, o mais dilacerante, é que em seu interior, Gary sabia que o mundo não o lembraria por sua incansável luta, por sua resiliência, mas por seus escândalos, por suas quedas públicas. A celebridade é sempre um fardo, sentenciou em sua última entrevista, com uma lucidez assustadora. Não importa o quanto você diga que gosta, você está preso a isso para o resto da vida. O menino que nos fez rir cresceu cercado de julgamentos intermináveis, agressões físicas e emocionais, prisões humilhantes e uma dor que nunca o abandonou. E ainda assim, apesar de tudo, nunca deixou de buscar algo de dignidade, algo de amor genuíno, algo de justiça em um mundo que a negou, porque no fundo, Gary Coleman só queria uma coisa, uma simples e profunda aspiração: viver como alguém normal. O amor elusivo,
um padrão de turbulência e manipulação. Se a infância de Gary Coleman foi marcada pelo abandono emocional e pela exploração, sua vida amorosa, tragicamente, não foi a exceção, mas uma continuação desse padrão. Na vida adulta, o ator buscou desesperadamente o afeto que lhe foi negado desde criança, aquela conexão humana profunda que tanto almejava. Mas o que encontrou em seu lugar foram relações turbulentas, marcadas pelo controle, pela manipulação e por uma profunda desconfiança que havia se aninhado em seu coração. Em vez de consolo, ele encontrou mais dor ao longo de sua vida adulta. Gary teve poucas parceiras estáveis e quase todas, segundo o testemunho de seus próximos, terminaram em distanciamento doloroso, gritos ensurdecedores ou, o mais doloroso, traições. Uma das primeiras pessoas a gerar um vínculo sincero e profundo com ele foi Anna Gray, uma jovem com quem ele compartilhou uma conexão estreita e complexa. Anna não foi uma simples namorada. Segundo o próprio Gary, ela foi uma das poucas pessoas em sua vida que não o tratou como um produto, como uma mercadoria. Viveram juntos por um tempo em Utah, e ela chegou a se tornar sua procuradora médica, um sinal de profunda confiança e vulnerabilidade por parte de Gary. Ele confiava em mim mais do que em ninguém, diria Anna anos depois no documentário Gary, com a voz carregada de pesar. Mas a relação, como tantas outras na vida do ator, não prosperou. Em parte pela imensa carga emocional que Gary arrastava desde sua infância e em parte pelos medos e pela paranoia que nunca conseguiu superar. Shannon Price. O vínculo tóxico que marcou seu final. Após sua ruptura com Anna, Gary Coleman caiu em uma das relações mais controversas e, por fim, destrutivas de sua vida, a que teve com Shannon Price. Eles se conheceram em 2005 durante as filmagens de um filme de baixo orçamento chamado Church Ball, uma comédia esportiva que hoje quase ninguém se lembra, mas que marcaria o início de um vínculo conflituoso e explosivo que acabaria da forma mais trágica imaginável. Gary, de 37 anos, sentiu-se atraído por Shannon, então com 22. Começaram a sair, e apenas 8 meses depois casaram-se em segredo, em uma cerimônia privada, em agosto de 2007. Mas o que parecia uma oportunidade para recomeçar, para encontrar estabilidade e amor, transformou-se rapidamente em um pesadelo matrimonial. Desde o início, sua união foi caótica, um turbilhão de conflitos. Discutiam com uma frequência alarmante, até mesmo na frente de outros. Amigos próximos de Gary notaram com preocupação que ele se mostrava temeroso, que havia perdido peso de forma alarmante e que parecia submerso em uma profunda depressão. Shannon, por sua vez, exibia uma atitude dominante, possessiva e até agressiva. Em entrevistas posteriores, ela mesma admitiu tê-lo agredido fisicamente em várias ocasiões. Eu dei umas bofetadas nele algumas vezes. Não é grande coisa, todo mundo discute. Se você não faz isso, você é louco, declarou sem um pingo de remorso, revelando a natureza volátil de sua relação. O controle que Shannon exercia sobre Gary era evidente e asfixiante. Ela o isolou de amizades antigas, limitou seu contato com a imprensa e, o mais preocupante, tomou decisões importantes em seu nome, minando sua já frágil autonomia. Embora seu casamento tenha durado menos de 1 ano legalmente, eles se divorciaram em 2008, continuaram vivendo juntos até o dia de sua morte, em uma dinâmica que nunca foi totalmente clara para o público. Oficialmente estavam separados, mas emocionalmente seguiam unidos por um fio invisível, mas tenso. Muitos acreditam que Shannon nunca deixou de influenciar, de manipular sobre ele. Dion Miao, um dos amigos mais próximos e leais de Gary, foi um dos críticos mais duros de Shannon Price. Ele assegurou, sem hesitar, que ela era uma oportunista descarada e que manipulou Gary em seus momentos mais vulneráveis, explorando sua necessidade de afeto e companhia.
O pano de fundo cai para o último ato. A agonia final de Gary Coleman e o obscuro véu da suspeita. A vida de Gary Coleman, que alguma vez foi um farol de inocência e alegria infantil, transformou-se, aos olhos do mundo, em uma tragédia pública e dilacerante. Cada queda, cada julgamento, cada detenção era reportada com morbidez insaciável pela mídia. O menino estrela de outrora agora era a manchete recorrente dos tabloides sensacionalistas, devorado pela mesma máquina que o havia criado. As mesmas câmeras que antes o adoravam, agora o perseguiam como presa fácil, dispostas a capturar seu declínio sem piedade. Sua vida havia se tornado um circo midiático, e em meio a esse turbilhão de escárnio e humilhação, Gary tentou desesperadamente reconstruir algo de sua identidade, de sua autonomia, através de pequenos projetos. Participou de reality shows que exploravam sua fama passada, conduziu eventos menores com a esperança de se reinventar e, inclusive, em um giro que surpreendeu muitos, candidatou-se a governador da Califórnia em 2003. Foi uma eleição caótica, que incluiu dezenas de candidatos, entre eles o colosso Arnold Schwarzenegger. Sua candidatura foi promovida como uma sátira, uma piada política, e embora ele mesmo admitisse com brutal honestidade que não tinha experiência política alguma, a surpresa foi enorme. Terminou em 8º lugar, com mais de 14 mil votos, um testemunho de que seu nome ainda ressoava no imaginário coletivo. Foi uma raridade que muitos não conseguiram compreender, mas para Gary, foi uma forma, talvez a última, de lembrar ao mundo que ele ainda estava ali, que ainda podia decidir por si mesmo, que não era apenas um boneco nas mãos de outros. Apesar de seus incansáveis esforços para ressurgir, a implacável indústria de Hollywood nunca mais lhe abriu as portas de par em par. E a cada ano que passava, seus crônicos problemas de saúde se agravavam, mergulhando-o em um calvário constante. Em 2009, ele se submeteu a uma cirurgia cardíaca da qual nunca foram revelados os detalhes exatos do procedimento. Mas soube-se que ele sofreu uma severa pneumonia pós-operatória, mais um golpe para seu já frágil organismo. Em 2010, a vida lhe deu mais 2 avisos, 2 convulsões assustadoras, uma em Los Angeles e outra publicamente durante uma entrevista televisiva, evidenciando que seu corpo, danificado desde a infância, já não suportava mais o peso de sua própria existência. Uma alma ferida, a tragédia de uma vida roubada. A decadência profissional e legal de Gary Coleman não foi, como muitos simplificaram, o resultado de decisões isoladas ruins. Foi a consequência inevitável de uma infância sem infância, de uma carreira baseada na exploração desenfreada e de um ambiente que o moldou sem piedade para ser uma estrela, mas o abandonou completamente como pessoa. A sociedade, com sua fome insaciável de ídolos, o celebrou como um ícone, mas o ignorou completamente como um ser humano que sofria em silêncio. Quando deixou de ser útil, quando as risadas já não eram tão espontâneas e as manchetes não eram tão lucrativas, simplesmente o deixaram cair, sem olhar para trás. E o pior de tudo, o mais dilacerante, é que em seu interior, Gary sabia que o mundo não o lembraria por sua incansável luta, por sua resiliência, mas por seus escândalos, por suas quedas públicas. A celebridade é sempre um fardo, sentenciou em sua última entrevista, com uma lucidez assustadora. Não importa o quanto você diga que gosta, você está preso a isso para o resto da vida. O menino que nos fez rir cresceu cercado de julgamentos intermináveis, agressões físicas e emocionais, prisões humilhantes e uma dor que nunca o abandonou. E ainda assim, apesar de tudo, nunca deixou de buscar algo de dignidade, algo de amor genuíno, algo de justiça em um mundo que a negou. Porque, no fundo, Gary Coleman só queria uma coisa, uma simples e profunda aspiração:
Viver como alguém normal. A relação tóxica que precedeu o final. Se a infância de Gary Coleman foi marcada pelo abandono emocional e pela exploração, sua vida amorosa, tragicamente, não foi a exceção, mas uma continuação desse padrão. Na vida adulta, o ator buscou desesperadamente o afeto que lhe foi negado desde criança, aquela conexão humana profunda que tanto almejava. Mas o que encontrou, em seu lugar, foram relações turbulentas, marcadas pelo controle, pela manipulação e por uma profunda desconfiança que havia se aninhado em seu coração. Em vez de consolo, ele encontrou mais dor ao longo de sua vida adulta. Gary teve poucas parceiras estáveis e quase todas, segundo o testemunho de seus próximos, terminaram em distanciamento doloroso, gritos ensurdecedores ou, o mais doloroso, traições. Uma das primeiras pessoas a gerar um vínculo sincero e profundo com ele foi Anna Gray, uma jovem com quem ele compartilhou uma conexão estreita e complexa. Anna não foi uma simples namorada. Segundo o próprio Gary, ela foi uma das poucas pessoas em sua vida que não o tratou como um produto, como uma mercadoria. Viveram juntos por um tempo em Utah, e ela chegou a se tornar sua procuradora médica, um sinal de profunda confiança e vulnerabilidade por parte de Gary. Ele confiava em mim mais do que em ninguém, diria a Anna anos depois no documentário Gary, com a voz carregada de pesar. Mas a relação, como tantas outras na vida do ator, não prosperou, em parte pela imensa carga emocional que Gary arrastava desde sua infância e em parte pelos medos e pela paranoia que nunca conseguiu superar. Após sua ruptura com Anna, Gary Coleman caiu em uma das relações mais controversas e, por fim, destrutivas de sua vida. A que teve com Shannon Price. Eles se conheceram em 2005 durante as filmagens de um filme de baixo orçamento chamado Church Ball, uma comédia esportiva que hoje quase ninguém se lembra, mas que marcaria o início de um vínculo conflituoso e explosivo que acabaria da forma mais trágica imaginável. Gary, de 37 anos, sentiu-se atraído por Shannon, então com 22. Começaram a sair e apenas 8 meses depois, casaram-se em segredo, em uma cerimônia privada em agosto de 2007. Mas o que parecia uma oportunidade para recomeçar, para encontrar estabilidade e amor, transformou-se rapidamente em um pesadelo matrimonial. Desde o início, sua união foi caótica, um turbilhão de conflitos. Discutiam com uma frequência alarmante, até mesmo na frente de outros. Amigos próximos de Gary notaram com preocupação que ele se mostrava temeroso, que havia perdido peso de forma alarmante e que parecia submerso em uma profunda depressão. Shannon, por sua vez, exibia uma atitude dominante, possessiva e até agressiva. Em entrevistas posteriores, ela mesma admitiu tê-lo agredido fisicamente em várias ocasiões. "Eu dei umas bofetadas nele algumas vezes. Não é grande coisa, todo mundo discute. Se você não faz isso, você é louco", declarou sem um pingo de remorso, revelando a natureza volátil de sua relação. O controle que Shannon exercia sobre Gary era evidente e asfixiante. Ela o isolou de amizades antigas, limitou seu contato com a imprensa e, o mais preocupante, tomou decisões importantes em seu nome, minando sua já frágil autonomia. Embora seu casamento tenha durado menos de um ano legalmente, eles se divorciaram em 2008. Continuaram vivendo juntos até o dia de sua morte, em uma dinâmica que nunca foi totalmente clara para o público. Oficialmente estavam separados, mas emocionalmente seguiam unidos por um fio invisível, mas tenso. Muitos acreditam que Shannon nunca deixou de influenciar, de manipular sobre ele. Dion Miao, um dos amigos mais próximos e leais de Gary, foi um dos críticos mais duros de Shannon Price. Ele assegurou, sem hesitar, que ela era uma oportunista descarada e que manipulou Gary em seus momentos mais vulneráveis.
explorando sua necessidade de afeto e companhia. A última queda. Um mistério sem solução e uma morte polêmica. Era uma relação tóxica, um veneno lento. Ele ansiava por amor, ela desejava controle, e o obteve até o último e fatídico momento. As brigas entre eles chegaram até as autoridades, deixando um rastro de incidentes que revelavam a disfunção. Em 2009, Shannon foi presa por violência doméstica após uma discussão violenta em sua casa. Gary, em um gesto de lealdade ou de temor, não quis apresentar queixa, mas o incidente, no entanto, ficou registrado nos anais policiais. Apenas um ano antes, em 2008, ele mesmo havia sido preso por uma briga que também tiveram em seu lar. A relação era um círculo vicioso de gritos, ameaças, reconciliações efêmeras e silêncios forçados que pressagiavam a catástrofe. O mais perturbador, o que selaria seu destino e deixaria um halo de mistério, chegou ao final. Em maio de 2010, Gary sofreu uma queda em sua casa em Santa Kim, Utah. Bateu a cabeça ao cair das escadas e foi hospitalizado com urgência, com sua vida por um fio. As circunstâncias dessa queda, que resultou fatal, continuam sendo até hoje motivo de profunda suspeita e especulação. Shannon Price foi quem realizou a chamada para o 911, uma gravação que, segundo os registros e a opinião pública, revelava uma voz mais irritada e exasperada do que angustiada pela gravidade da situação. Na chamada, ela é ouvida pronunciando frases assustadoras como: "Ele está sangrando pela cabeça, está no chão, não aguento mais isso, tenho medo de que me culpem." Um testemunho que gerou mais perguntas do que respostas. Uma vez no hospital, a situação de Gary Coleman piorou drasticamente. Ele sofreu uma hemorragia intracraniana massiva, uma lesão cerebral catastrófica, e seu estado de saúde tornou-se, para a dor de seus poucos entes queridos, irreversível. E aqui é onde o drama tomou um rumo desconcertante e polêmico. Shannon Price, que já não era legalmente sua esposa e, portanto, não tinha poder legal aparente sobre suas decisões médicas, assinou a ordem para desconectá-lo do suporte vital. Ela tomou a decisão mais crítica da vida de Gary, uma decisão de vida ou morte, sem ser sua familiar direta, nem ter a autoridade legal para fazê-lo. Anos depois, Anna Gray, que revelou que continuava sendo a procuradora médica legal de Gary, afirmou com indignação que nunca foi consultada. Alegou que Shannon se aproveitou da confusão médica e do desconhecimento da equipe do hospital sobre a verdadeira relação de Gary com sua ex-esposa para tomar o controle de seu destino. Em 28 de maio de 2010, às 12h05 da tarde, Gary Coleman foi declarado oficialmente morto. A controvérsia post-mortem, um legado manchado. Mas a controvérsia não terminou com seu falecimento. De fato, intensificou-se, mergulhando sua memória em um novo turbilhão de escândalos. Shannon Price, a mesma mulher que havia tomado decisões médicas críticas em seu nome, não hesitou em lucrar com sua morte. Vendeu fotografias de Gary moribundo para os meios de comunicação. As imagens foram vazadas e causaram uma indignação pública generalizada. Uma onda de repulsa diante de tanta falta de respeito. É repugnante. Ele não merecia isso. Ninguém merece, diria John Miao, devastado pela vileza da situação. Os dias seguintes à sua morte foram um caos legal e midiático. Shannon Price alegou ser a viúva legal de Gary, buscando benefícios e direitos sobre seus bens e o pouco legado que lhe restava. No entanto, Anna Gray apresentou documentos irrefutáveis para demonstrar que Gary a havia nomeado testamenteira e herdeira legítima em um testamento assinado em 2005. O conflito, mais uma vez, se arrastou para os tribunais, uma luta pela dignidade de um homem que não podia se defender. Anos depois, em 2012, um juiz finalmente determinou que Anna Gray era a herdeira legítima dos bens de Gary Coleman, pondo fim à disputa legal.
Mas até então, o dano já estava feito. A imagem pública de Gary havia sido arrastada pela lama mais uma vez, mesmo depois de morto, sua reputação manchada pela avareza e pelo morbidez. Sua vida amorosa foi o reflexo perfeito do abandono emocional que o perseguiu incansavelmente. Desde criança, ele buscou o carinho e a estabilidade que nunca teve, mas em vez de amor, encontrou mais controle, mais exploração, mais silêncio e mais dor. Em uma de suas últimas entrevistas, quando lhe perguntaram por que nunca havia tido uma relação estável e feliz, Gary respondeu com uma tristeza profunda e reveladora. É difícil amar quando nunca te ensinaram como é isso. Essa frase, carregada de uma verdade universal, resume toda a sua tragédia, a essência de sua existência. Gary Coleman foi traído por seus pais, explorado pela indústria e finalmente abandonado pelo amor genuíno. No fundo, ele nunca deixou de ser aquele menino doente, buscando proteção e afeto em um mundo que só queria consumi-lo e despojá-lo. E quando mais precisou de alguém para salvá-lo, para resgatá-lo da escuridão, a única coisa que encontrou foi uma última e devastadora ferida. A morte de Gary Coleman. Um adeus envolto em polêmica e suspeitas inquietantes. O destino final de Gary Coleman, o inesquecível Arnold Jackson, de Diff'rent Strokes, não foi o de um retiro digno, mas o de um obscuro epílogo marcado pela tragédia, controvérsia e uma dolorosa cadeia de perguntas sem solução. Seu falecimento, longe de ser um momento de luto e respeito, tornou-se um capítulo a mais na tumultuada narrativa de sua vida, uma nuvem de suspeitas, decisões apressadas e acusações que ainda hoje ecoam. Porque Gary Coleman não apenas morreu, ele foi desconectado de um suporte vital, e as circunstâncias que cercaram essa decisão final continuam sendo um sombrio mistério que muitos se recusam a esquecer. Em 26 de maio de 2010, Gary encontrava-se em sua casa em Santa Queen, Utah, uma pequena cidade ao sul de Salt Lake City. Ele compartilhava o lar com sua ex-esposa, Shannon Price, de quem havia se divorciado legalmente em 2008. No entanto, sua coabitação persistia em uma relação ambígua, volátil e, segundo testemunhas próximas, cada vez mais tensa. Naquele dia, de acordo com o testemunho de Price, Gary sofreu uma queda pelas escadas. O golpe foi brutal. A estrela infantil, já debilitada por uma vida de luta contra doenças crônicas, sofreu uma ferida aberta na cabeça. Devido à sua frágil condição médica, sem rins funcionais e com anos de problemas neurológicos, a queda teve consequências imediatas e catastróficas. Ele ficou inconsciente e começou a sangrar profusamente. Foi então que Shannon Price ligou para o 911. A gravação dessa chamada é uma das peças mais inquietantes e perturbadoras dessa história. Em vez de soar preocupada ou desesperada, a voz de Shannon parecia mais irritada e aborrecida do que angustiada. A operadora do 911 tentava mantê-la focada na emergência, mas Shannon se recusava a se aproximar de Gary ou a prestar-lhe os primeiros socorros. Na chamada, ela é ouvida pronunciando frases assustadoras, carregadas de uma frieza incompreensível. Está no chão, há sangue por toda parte, e estou sujando meus sapatos com o sangue dele. E depois, quase com raiva e sem um pingo de compaixão, acrescentou: Estou apavorada, não quero que me culpem por isso. Uma declaração que, longe de esclarecer, apenas aprofundou as suspeitas. A decisão fulminante. Um véu de irregularidades. Quando os paramédicos finalmente chegaram, encontraram Gary em estado crítico. Ele foi levado às pressas para o Mountain View Hospital, onde sua situação piorou rapidamente. Ele havia sofrido uma hemorragia intracraniana massiva, uma lesão cerebral devastadora. Foi internado imediatamente na terapia intensiva e colocado em suporte vital. As esperanças eram mínimas, mas ainda existia uma tênue possibilidade de recuperação. No entanto, em questão de horas,
Tudo mudou drasticamente, como se o tempo se acelerasse para um destino fatal. Em 27 de maio, apenas um dia após o acidente, Shannon Price assinou a ordem para retirar o suporte vital. No dia seguinte, 28 de maio de 2010, às 12h05 da tarde, Gary Coleman foi declarado morto. A decisão foi rápida, quase fulminante, e logo começaram as perguntas, as vozes da dúvida, os fantasmas da irregularidade. Primeiro, o detalhe mais evidente e perturbador. Shannon já não era sua esposa legal. Eles haviam se divorciado em 2008 e não existia documentação alguma que a autorizasse a tomar decisões médicas por ele. A verdadeira procuradora legal de Gary, sua confidente e amiga de confiança, era Anna Gray, sua ex-namorada e ex-colega de quarto. Gary a havia designado explicitamente em um testamento escrito em 2005, precisamente para evitar situações como esta. No entanto, Anna nunca foi notificada. Ninguém do hospital a contatou, uma omissão inexplicável. Shannon alegou que, embora não estivessem legalmente casados, mantinham uma relação de tipo marital, uma espécie de união estável sob a lei de Utah, o que, segundo ela, lhe dava direito a agir como sua esposa. Mas o documento de divórcio, assinado por ambos, indicava o contrário. Ainda assim, foi ela quem autorizou retirar o suporte vital em meio a um cenário cheio de irregularidades e perguntas sem resposta. A traição post-mortem. Fotos, dinheiro e uma guerra legal. Anna Gray, profundamente abalada e com o coração destroçado, acusou publicamente Shannon de ter se aproveitado da situação, de ter assumido o controle sem autorização alguma. Gary confiava em mim. Eu era sua testamenteira, sua representante. Ninguém me ligou, ninguém me perguntou, simplesmente o deixaram morrer, disse Anna entre lágrimas, com a voz carregada de indignação e dor. Mais tarde, ela apresentou documentos a um tribunal para demonstrar que Shannon Price não tinha nenhuma autoridade legal para agir em nome de Gary Coleman. O caso, como era de se esperar, tornou-se uma amarga guerra legal pelo controle de seu escasso patrimônio, uma última batalha pela dignidade de um homem que já não podia se defender. Mas os fatos estranhos e moralmente questionáveis não terminaram com a morte de Gary. Dias depois do falecimento, o canal Entertainment Tonight divulgou fotografias assustadoras de Gary Coleman agonizando no hospital. As imagens o mostravam entubado, inconsciente, com hematomas visíveis em seu frágil corpo. A indignação foi imediata e generalizada. Quem havia vendido essas fotos? Quem permitiu que alguém se aproximasse para tirar imagens em um momento tão íntimo e vulnerável, violando sua privacidade post-mortem? Pouco depois, confirmou-se a verdade, uma verdade repugnante. Foi Shannon Price quem vendeu as fotografias para a mídia. Segundo reportagens, ela recebeu uma soma de 5 dígitos pelas imagens exclusivas, lucrando com a agonia e a morte de quem foi seu parceiro. Além disso, ela apareceu em vários programas de televisão pouco depois da morte, chorando diante das câmeras e falando de sua devastação, ao mesmo tempo em que, cinicamente, negociava entrevistas pagas, mostrando uma frieza e um cálculo que indignaram o público. Para os poucos amigos verdadeiros de Gary, como Dion Miao e Anna Gray, aquilo foi uma traição imperdoável, um último ato de crueldade contra uma alma atormentada. Miao declarou com a voz embargada pela impotência: Gary merecia paz, não ser usado mais uma vez, nem ser mostrado como um troféu enquanto morria. Foi repugnante. Shannon nunca o amou. Ela o controlou, o manipulou e, quando ele morreu, o vendeu. Apesar do escândalo midiático e da indignação pública, Shannon Price nunca foi investigada formalmente por seu controverso papel na morte de Gary. O hospital também não enfrentou sanções significativas, um silêncio cúmplice que deixou um gosto amargo. E embora Anna Gray, finalmente, tenha conquistado o direito legal sobre os poucos bens que restavam de Gary,
O dano à sua memória já estava feito. A imagem pública de Gary Coleman havia sido arrastada pela lama mais uma vez, mesmo depois de sua partida, seu legado manchado pelas sombras da exploração e da ganância. Um final sem respostas, a última injustiça. O certificado de óbito de Gary Coleman indicou como causa da morte hemorragia intracraniana por trauma contuso na cabeça decorrente de uma queda acidental. Não foi realizada uma autópsia completa, já que, segundo o hospital, a causa era clara. Mas muitos, incluindo seus fãs e alguns próximos, questionaram a rapidez do diagnóstico e a alarmante falta de uma investigação mais exaustiva. O fato de um homem com uma vida tão pública e vigiada, marcada por doenças crônicas e conflitos pessoais, morrer de forma tão confusa, com tantos pontos soltos, foi para muitos uma última e dilacerante injustiça, um final sem respostas, sem honra, sem paz para uma alma que só buscou a normalidade. A morte de Gary Coleman, envolta em tantas perguntas sem solução, nos obriga a refletir sobre a dignidade no final da vida e a responsabilidade daqueles que cercam pessoas vulneráveis. Que aprendizados podemos extrair dessa trágica história para assegurar que, no futuro, a vontade e a integridade daqueles que, como Gary, nem sempre podem se defender, sejam respeitadas?